Na década de 1980, o Brasil figurava entre os maiores exportadores de material bélico do planeta. Nossas fábricas, impulsionadas por um projeto de desenvolvimento nacional, desenhavam e vendiam blindados que cortavam as areias do Oriente Médio, disputando o mercado palmo a palmo com as maiores potências globais. Empresas brasileiras operavam no estado da arte da engenharia militar. Hoje, entretanto, para garantir o poder de fogo das nossas próprias tropas de infantaria nas fronteiras, o Estado brasileiro precisa cruzar o Oceano Atlântico e encomendar metralhadoras leves fabricadas na Europa. Como um país que já exportou tecnologia militar de ponta para as zonas de guerra, acabou refém da importação para equipar o nível mais básico da sua esquadra de combate? Neste documentário, nós vamos analisar o novo arsenal do soldado brasileiro neste ano de 2026, com foco nas metralhadoras Minimi e nos lançadores de granadas, que passaram a integrar a nossa linha de frente. Vamos entender a mecânica da supressão de fogo, a inegável e fundamental vantagem tática que esses equipamentos conferem às nossas tropas nas regiões de fronteira e, sobretudo, o que a aquisição deste armamento revela sobre as escolhas econômicas das últimas décadas. Vamos investigar como a desestruturação do nosso parque industrial nos forçou à dependência externa em um setor onde a soberania não permite terceirizações. A verdadeira história do nosso país muitas vezes acaba esquecida. Se você é um brasileiro que se importa com o futuro do nosso país e quer entender como chegamos até aqui, inscreva-se agora no Brasil no Fio do Bigode. Deixe seu like e um comentário abaixo. Isso é fundamental para vencermos o algoritmo e levarmos essa discussão para mais brasileiros. Vamos aos fatos. A vastidão do território brasileiro impõe um desafio logístico e de segurança que poucas nações no mundo precisam enfrentar. São mais de 16 mil quilômetros de fronteiras terrestres, muitas delas rasgando as densas selvas amazônicas, cruzando os rios da Bacia do Prata e margeando áreas de baixíssima densidade demográfica. É nesse terreno implacável que o soldado brasileiro opera. Não estamos falando de um cenário de guerra convencional de trincheiras, mas de um combate assimétrico constante contra organizações transnacionais de narcotráfico, contrabando e extração ilegal de riquezas. Essas forças hostis não operam com armamento improvisado. Elas adquirem fuzis de assalto modernos, equipamentos de visão noturna e munição pesada através de rotas clandestinas financiadas por orçamentos bilionários do crime. Para o Estado brasileiro, enviar patrulhas para esses rincões sem garantir uma absoluta superioridade de fogo não é apenas uma falha estratégica, é colocar a vida da tropa em risco inaceitável. Foi para sanar essa assimetria que o Exército Brasileiro consolidou através de sucessivos programas de modernização que culminam agora em 2026, a adoção e distribuição em larga escala das metralhadoras ligeiras FN Minimi e de modernos lançadores de granadas acopláveis e independentes. A Minimi, desenvolvida originalmente pela Fabrique Nacional Herstal na Bélgica, é considerada um padrão ouro no conceito de arma de apoio de esquadra. Historicamente, a infantaria brasileira dependia fortemente do fuzil automático leve, o icônico FAL, e do fuzil de assalto Imbel IA-2, mais recentemente, para o engajamento direto, apoiados pelas pesadas metralhadoras MAG de calibre 7,62 mm. A MAG é uma arma formidável, mas seu peso elevado e a necessidade de uma guarnição para operá-la com eficiência limitavam a mobilidade das frações menores de patrulha. O soldado que carrega uma MAG na selva sofre um desgaste físico brutal, reduzindo a velocidade de deslocamento do grupo. A introdução da Minimi, tanto em sua versão calibre 5,56 por 45 mm, quanto na versão 7,62 por 51 mm, altera drasticamente a dinâmica do combate em nossas fronteiras. O princípio tático central aqui é a supressão. No jargão técnico militar, o fogo de supressão não tem como objetivo principal e exclusivo abater o inimigo logo nos primeiros disparos, mas sim forçá-lo a buscar abrigo
impedindo que ele observe, se mova ou dispare contra a nossa tropa. Uma metralhadora Minimi, alimentada por fitas de munição e operada por um único infante, é capaz de despejar centenas de projéteis por minuto em uma área concentrada. Quando uma patrulha brasileira é emboscada em uma trilha fechada na Amazônia ou em uma rota de contrabando no Centro-Oeste, a resposta imediata da Minimi cria uma parede de fogo. Esse volume maciço de chumbo mantém as cabeças hostis abaixadas e domina o ambiente acústico e psicológico do confronto. É essa janela de tempo, comprada a peso de chumbo pela metralhadora leve, que permite aos demais membros da esquadra manobrar, flanquear e neutralizar a ameaça com precisão. Aliado a isso, o emprego dos lança-granadas de 40 mm transforma o infante em uma plataforma de artilharia de bolso. O lançador cobre o que a doutrina militar chama de espaço morto, a distância que é longa demais para o arremesso de uma granada de mão e curta demais para o apoio seguro de morteiros pesados. Se o elemento hostil se entrincheirar atrás de folhagens espessas, barrancos ou veículos blindados artesanais, o fogo direto dos fuzis pode não ser suficiente. A granada de 40 mm, disparada em uma trajetória parabólica, resolve o impasse com uma explosão letal em um raio de 5 metros. Essa combinação de supressão diária com a Minimi e eliminação pontual com o lança-granadas entrega ao comandante da fração uma flexibilidade operacional imensa. Em termos práticos de campo, o Exército Brasileiro em 2026 possui um poder de dissuasão e de engajamento que garante na esfera tática a soberania do nosso território. O soldado na ponta da linha está finalmente equipado com o que há de melhor. Contudo, é no momento em que afastamos a lente da zona de combate e olhamos para as engrenagens da economia política e da estrutura do Estado brasileiro que a dura realidade se impõe. A adoção da Minimi belga levanta uma questão central que não pode ser ignorada por quem estuda a fundo a infraestrutura nacional. Por que um país com as proporções, o PIB e o histórico industrial do Brasil precisa comprar prateleiras de armas de apoio na Europa? A resposta exige uma análise rigorosa do desmonte do nosso parque fabril nas últimas décadas e das escolhas macroeconômicas que privilegiaram o fluxo de capitais voláteis em detrimento da produção material e do desenvolvimento tecnológico interno. Para compreender o abismo que se abriu sob os nossos pés, precisamos retornar aos anos 70 e 80. O Brasil, impulsionado por uma visão de Estado que compreendia a correlação direta entre industrialização e poder nacional, ergueu uma base industrial de defesa robusta. Não éramos meros montadores de peças importadas. Havia um ecossistema complexo operando. Empresas de capital nacional, em sinergia com centros de pesquisa das Forças Armadas e com o fomento de bancos públicos, desenvolviam produtos genuinamente brasileiros. O tanque EE-T1 Osóio, projetado pela Ingesa, não era uma cópia, era um veículo de combate de alto nível tecnológico que superou modelos americanos e europeus em testes exaustivos no deserto saudita. A Avibras desenvolveu o sistema Astros de artilharia de roquetes, um equipamento tão eficiente que se tornou um sucesso de exportação global, gerando divisas valiosas para o Tesouro Nacional e assegurando empregos de altíssima qualificação para os nossos engenheiros e operários. Esse modelo de desenvolvimento interno garantia autonomia. Quando o Estado fomenta a própria indústria de defesa, ele não está apenas comprando armas, ele está investindo na matriz tecnológica do país. A pesquisa metalúrgica necessária para forjar o cano de uma metralhadora que não superaqueça após 1000 disparos acaba transbordando para a indústria civil automotiva. O desenvolvimento de polímeros de alta resistência para as coronhas dos fuzis alavanca a indústria química nacional. É um ciclo virtuoso de geração de riqueza real, fixada em solo pátrio. No entanto, a partir da década de 90, o Brasil foi varrido por um modelo econômico fundamentalmente distinto. A lógica do Estado como indutor do desenvolvimento foi sistematicamente substituída por dogmas de abertura comercial indiscriminada e desregulamentação acelerada, sem as salvaguardas tecnológicas necessárias para proteger setores estratégicos.
Sob a premissa de que a estabilização monetária exigia a atração rápida de dólares, elevou-se a taxa de juros a patamares estratosféricos. O impacto material dessa política foi devastador para a indústria de transformação. Um engenheiro empreendedor que precisasse tomar crédito para expandir uma linha de montagem ou financiar anos de pesquisa e desenvolvimento de um novo armamento encontrava um custo de capital proibitivo. Tornou-se matematicamente mais lucrativo alocar recursos em títulos públicos de curtíssimo prazo, drenando os investimentos da economia real produtiva para o circuito financeiro especulativo. Nesse ambiente de desidratação do crédito industrial e de redução drástica nos orçamentos estatais de fomento e defesa, nossas indústrias bélicas começaram a ruir. A Engesa faliu. Outras empresas encolheram drasticamente ou foram forçadas a focar em mercados civis de baixo valor agregado. A visão estratégica de longo prazo foi substituída pela miopia das planilhas de custo imediatas. A nova doutrina que se instalou nos gabinetes de planejamento ditava que era mais barato e mais eficiente simplesmente comprar equipamento militar de prateleira no exterior do que sustentar o longo e custoso processo de pesquisa e desenvolvimento em território nacional. Esse é o exato processo que os teóricos do desenvolvimento econômico chamam de reprimarização da pauta exportadora e desindustrialização precoce. Nós passamos a exportar toneladas de minério de ferro bruto e soja in natura, commodities sujeitas à oscilação de preços nas bolsas internacionais, e a utilizar as divisas geradas para importar produtos de alto valor agregado, repletos de propriedade intelectual estrangeira. A compra das modernas metralhadoras Minimi é um reflexo direto dessa assimetria comercial. É indiscutível que o Exército precisa do equipamento agora para não deixar nossas fronteiras guarnecidas por armamento obsoleto. Porém, cada lote de armas, peças de reposição e componentes ópticos importados da Europa representa a exportação de empregos qualificados brasileiros, a evasão de divisas e a perda irreversível de domínio tecnológico. A nossa estatal Inbel, a indústria de material bélico do Brasil, responsável por projetar e fabricar o excelente fuzil IA-2, sobreviveu bravamente a esse período de desmonte graças ao esforço abnegado de seus profissionais e oficiais. O IA-2 é a prova cabal de que, quando há projeto e demanda contínua do Estado, a inteligência brasileira entrega resultados que não devem absolutamente nada ao exterior. Mas a Inbel, sozinha e com orçamentos frequentemente contingenciados pelas regras de estrangulamento fiscal e tetos de gastos que engessam o investimento público, não conseguiu desenvolver e homologar a tempo uma metralhadora de apoio de esquadra com as mesmas métricas de peso, cadência e confiabilidade da arma europeia. A defasagem tecnológica, criada por décadas de subfinanciamento, forçou o país a buscar a solução importada para tapar a lacuna tática imediata. As consequências práticas desse cenário afetam diretamente a espinha dorsal da nossa soberania. A soberania de uma nação não se mede apenas pela coragem de seus soldados ou pela extensão de seu território, mas pela sua capacidade de sustentar o esforço logístico em momentos de crise geopolítica aguda. Quando o Brasil depende de uma fábrica do outro lado do oceano para repor os canos desgastados de suas metralhadoras ou para suprir os engrenamentos das suas armas automáticas, nossa segurança nacional fica condicionada à boa vontade de nações estrangeiras. Se amanhã houver um embargo comercial, um bloqueio de rotas marítimas ou uma pressão diplomática internacional sobre nossas políticas ambientais ou fronteiriças, os fornecedores externos podem simplesmente fechar a torneira do suporte técnico. Sem peças de reposição, as armas mais avançadas do mundo tornam-se sucata inerte nas mãos dos nossos infantes em questão de meses de uso intensivo. Uma política de defesa que não domina a cadeia de suprimentos do equipamento essencial de sua tropa opera num modelo de risco contínuo. Esta fragilidade se estende muito além dos quartéis. O modelo econômico que gerou o encolhimento da nossa base industrial de defesa é o mesmo que precarizou as relações de trabalho na indústria civil. Quando fechamos fábricas de alta tecnologia, perdemos postos de trabalho para técnicos, projetistas, metalúrgicos especializados e engenheiros de materiais. A massa trabalhosa é empurrada para o setor de serviços de baixa remuneração e para a informalidade, enfraquecendo a capacidade de consumo interno e a arrecadação do Estado. A desindustrialização não é um fenômeno abstrato que acontece apenas nas tabelas do IBGE.
ela se manifesta na perda do poder de compra da família brasileira, no sucateamento da infraestrutura logística que outrora escoava nossa produção fabril e na estagnação da renda per capita frente às nações centrais. O país que renuncia a fabricar as próprias ferramentas de defesa, renuncia também a ser mestre do seu próprio desenvolvimento econômico. Entretanto, a história e o potencial material do Brasil nos mostram que a resignação não é uma opção, e a reversão desse quadro é absolutamente factível. As metralhadoras e lança-granadas que hoje protegem nossas fronteiras demonstram o nível de eficiência que nossa tropa pode alcançar com o equipamento adequado. O clímax dessa análise não é a constatação da dependência, mas a urgência de uma mudança de rota. O Brasil, em 2026, encontra-se diante de uma encruzilhada histórica. Nós possuímos as maiores reservas minerais, as fontes de energia limpa do futuro e uma base de trabalhadores aguerrida. O que se faz necessário é a retomada de um genuíno projeto nacional desenvolvimentista. A solução para a dependência externa na área de defesa passa obrigatoriamente pela reconstrução planejada da nossa indústria. As aquisições de armamento estrangeiro não podem ser tratadas como meras transações de balcão. Elas precisam vir atreladas a exigências drásticas e inegociáveis de transferência de tecnologia real, não apenas licenças de montagem em regime de knockdown, onde apenas apertamos os parafusos de peças feitas no exterior. O Estado brasileiro, usando seu gigantesco poder de compra governamental e mobilizando instituições de fomento estrutural como o BNDES e a FINEP, precisa garantir o fluxo constante de investimentos para empresas de matriz nacional. É imperativo blindar os orçamentos de defesa e de pesquisa científica contra as oscilações fiscais imediatistas, reconhecendo que a fabricação de metralhadoras, drones, radares e munições é uma apólice de seguro sobre a existência autônoma do Estado, e não uma despesa cortável no fim do ano. Quando valorizamos o trabalho da engenharia brasileira, quando colocamos o capital ao serviço da produção e da expansão fabril, em vez de alocá-lo em operações de dívida de curto prazo, nós construímos uma economia robusta capaz de sustentar suas próprias forças armadas. A verdadeira vantagem tática não se consolida apenas quando a mínima neutraliza a ameaça imediata na fronteira norte do país, mas quando o soldado sabe que a arma em suas mãos, a farda em seu corpo e o veículo blindado que o apoia foram forjados pelo suor, pela técnica e pela indústria do trabalhador brasileiro. O Brasil é grande demais para ser coadjuvante na sua própria defesa. O reerguimento nacional, através da retomada da nossa indústria e da defesa inegociável do trabalho, é o único caminho para assegurarmos que a riqueza do nosso solo reverta para a prosperidade do nosso povo.